Augusto. Caro presidente dessa sessão, senador Paim, senador Mozarino Cavalcante, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o que me traz à tribuna hoje, presidente, é uma questão federativa preocupante para qualquer gestor público, seja governador, seja prefeito, especialmente prefeito. A decisão do governo de arquivar o projeto de lei que reduz a dívida dos estados e municípios com a União, o PLC 99 de 2013, na reunião com a base aliada, realizada nessa semana, é um gesto que aparentemente menospreza o trabalho intenso feito pelo Congresso Nacional no sentido de equilibrar a desequilibrada relação entre União, estados e municípios. A proposta já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação nesta Casa faz parte dos debates sobre o novo e necessário Pacto Federativo, importante e abrangente tema que deveria ser tratado com atenção e prioridade pelo governo federal e, sobretudo, por esta Casa Legislativa. Inclusive, esta foi a principal justificativa para a realização, no dia 24 de outubro, da terceira sessão temática do Senado, com a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, outros representantes do Executivo e muitos de nós, senadores. Aqui no Legislativo, o acordo foi fechado com o aval do governo para que a troca do indexador da dívida também fosse retroativa ao momento da contratação dos empréstimos firmados no final dos anos 90. É importante destacar que o texto original, encaminhado pelo governo, previa inicialmente a troca do indexador usado para corrigir apenas os pagamentos das dívidas a vencer de estados e municípios. Não foi o formato mais adequado, mas garantiria um socorro financeiro importante para os elos mais fracos da federação, como é o caso dos estados e dos municípios. Vale destacar ainda que muitas prefeituras estão em situação de penúria financeira, resultante das indefinições sobre os repasses de recursos aos demais entes federados. É preciso que se encontre urgentemente uma alternativa para que os recursos nas mãos da prima rica União cheguem de fato a estados e municípios. Fazer andar projetos prioritários e concluí-los no tempo certo tem que ser uma prioridade, uma escolha de governo. É lamentável que o governo tome essa decisão nesta altura do jogo ou do campeonato. Agora, de modo repentino, o governo recua e só aceitará mudanças do indexador para as dívidas à frente, sem efeito retroativo. Em resumo, o projeto de lei que poderia melhorar as contas de estados e municípios está simplesmente sendo abandonado pelo governo e pela própria base. Eu gostaria até de saber como ficam declarações de governadores que festejaram essa iniciativa como histórica e como um avanço extraordinário. Agora, talvez tenha que se rever declarações dessa natureza. Mais uma vez, o governo está preferindo abandonar os temas que dizem respeito ao Pacto Federativo, colocando o assunto para escanteio, quando o mais recomendável ou recomendado seria apresentar avanços que pudessem contribuir, sim, para melhorar a melhoria das nossas cidades. Sem ajustes nessa relação entre entes federados, fica, ao meu ver e ao meu juízo, muito difícil promover resultados concretos, sobretudo nas cidades onde vivem as pessoas, como mais saúde, mais educação e melhoria na infraestrutura, sobretudo em relação à mobilidade urbana, com transporte público mais eficiente, que, aliás, foi tema tão reclamado pelas ruas nos movimentos que tivemos no meio do ano. Tratamos, senador Mozarino Cavalcante, inúmeras vezes dessa complexa matéria, que envolve o indexador das dívidas estaduais, guerra fiscal, Fundo de Participação dos Estados, o FPE, receitas do comércio eletrônico e outros temas de interesse. São, como disse, questões já debatidas exaustivamente nesta Casa nos últimos anos, que têm o objetivo claro: acabar com a guerra fiscal e votar preferencialmente até o final de novembro propostas estruturantes e reformadoras nesse processo federativo. Recentemente, o Grupo Estado de São Paulo promoveu uma série de debates envolvendo representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A principal constatação daquele debate foi a seguinte: câmbio
Guerra fiscal e falta de investimentos do governo federal são fatores que inibem o crescimento nacional e regional. A secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Doroteia Werneck, afirmou que a guerra fiscal entre os estados não traz benefícios às unidades da federação. A secretária criticou, inclusive, o fato de o Conselho Nacional de Política Fazendária, o famoso CONFAS, exigir consenso entre os 27 unidades da federação para aprovar propostas, sugerindo a necessidade de alterações por meio de uma proposta de emenda constitucional, uma atribuição nossa do Legislativo. Concordo com os especialistas quando afirmam que é preciso repensar o Estado brasileiro como uma república federativa. Resolver as questões que envolvem a guerra fiscal é um passo importante para os avanços econômicos. Para que essas melhorias ocorram, é preciso, obviamente, disposição de todos os parlamentares, independentemente da orientação política, base independentes, como é o meu caso, ou da oposição. O governo federal, contudo, é peça-chave para que esse processo se desdobre de modo bem-sucedido. É necessário olhar a realidade dos 5.568 municípios brasileiros, espinha dorsal dessa importante relação entre entes federados. Por isso, na condição de presidente da subcomissão permanente de assuntos municipais, vinculada à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, tenho como prioridade avançar, ao menos com outras propostas que tenham efeitos positivos sobre as contas dos estados e municípios. Esse é o caso da proposta de emenda à Constituição, a PEC 39 deste ano, de minha autoria, que prevê o aumento de 2% no repasse do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para o Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que é a principal receita para a maioria dos municípios em relação às suas necessidades de arrecadação. Como se sabe, as reduções frequentes dos repasses do FPM e as limitações da União para repassar os chamados restos a pagar às prefeituras distorcem e muito o atual modelo federativo. Um detalhado estudo feito em janeiro deste ano por economistas brasileiros, entre os quais José Roberto Rodrigues Afonso, Júlia Moraes Soares e Kleber Pacheco de Castro, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostrou que os municípios continuam penalizados com a atual estrutura do sistema tributário brasileiro. A pesquisa mostra que, enquanto a União ficou com 56,62% das receitas disponíveis em 2010, estados ficaram com 25,9%, os municípios, os primos pobres da federação, ficaram com apenas 18,29% do bolo tributário. Na prática, isso significa que os municípios, principalmente os 3.895 de menor tamanho, que são a maioria, não conseguem bancar a totalidade dos serviços relativos às demandas da população, como é o caso da educação, da saúde, do saneamento básico e da infraestrutura. É preciso lembrar que muitos dos serviços públicos de responsabilidade da União são, em muitos casos, repassados às prefeituras já prejudicadas financeiramente por esse descompasso nas relações federativas. São inúmeras dificuldades que têm forçado os municípios, inclusive no meu estado, o Rio Grande do Sul, a buscarem soluções alternativas. Cito, por exemplo, a redução dos custos das dívidas municipais, alteração dos indexadores, modernização da lei de licitações, atualização das normas que tratam do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, e criação de programas de ajuste fiscal para possibilitar operações de crédito. Não há dúvida, portanto, que um novo pacto federativo é o caminho para reorganizar as finanças públicas. Como foi acordado em março deste ano entre os governadores de todo o país e os presidentes desta Casa, Renan Calheiros, e da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, é preciso votar propostas que resultem na proteção e no equilíbrio federativo. Essa é uma responsabilidade que cabe ao Congresso. Que aquelas iniciativas dos dois líderes do Congresso Nacional não sejam em vão e não fiquem engavetados. Por entender a importância de tudo isso, apresentei inclusive outra proposta, a PEC 70, que tramita nesta Casa, obrigando a União a conceder benefícios fiscais a estados e municípios nos casos de redução de tributos de forma unilateral feitos pela União, como é o caso que eu citei há pouco da redução do IPI e do Imposto de Renda para compor
a receita do FPM. Isso é para evitar prejuízos financeiros às prefeituras quando a União diminuir a cobrança de parte de alguns impostos incidentes sobre a venda de carros e geladeiras e aí, claro, diretamente impacta negativamente com a redução da receita das prefeituras via Fundo de Participação dos Municípios, já que esse fundo é integrado exatamente por esses dois impostos, o IPI e o Imposto de Renda. É preciso lembrar ainda que, ao reduzir as alíquotas do IPI, o governo federal cria problemas aos municípios, pois os repasses dos recursos das prefeituras são reduzidos e unilateralmente, e sobrecarrega a conta municipal, obrigando prefeitos a descumprirem a moralizadora e necessária Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos prefeitos estão descumprindo a lei porque a União não faz os repasses dos recursos a tempo para que prefeituras organizem as suas contas. É uma situação de penúria financeira dos municípios que comprova a falência do nosso modelo federativo e que está ultrapassado e completamente esgotado. Como se sabe, o cobertor é curto, mas é preciso cautela na hora de descobrir os pés para proteger a cabeça. Cabe lembrar que a arrecadação de impostos e contribuições federais só no mês de outubro somou mais de 100 bilhões de reais. É um recorde para o governo federal. Foi o melhor outubro da história no quesito arrecadação. Enquanto isso, os pobres municípios e estados estão à míngua, senador Mozarildo. Por isso, avançar com essas reformas e aumentar as chances reais para que as políticas públicas resultem em melhorias à população, com mais saúde, educação e infraestrutura. É um processo com efeitos duradouros que precisa começar